Vamos ver aqui. Pois é, já estamos ao vivo. Muito bom dia para você que acompanha a página Palavra Franca, às 10 horas mais 5 minutos. E nós vamos dar início hoje a uma conversa bastante interessante, que é o consumo das famílias dos brasileiros nesse período aí de pandemia que tem afetado tanto as famílias no Brasil e também no mundo. E claro, para traçar esse perfil, esse novo cenário que vem aí se desenhando ao longo de 2020 e também já pensando no pós-pandemia, eu recebo aqui o Marcos Pazini, ele que é responsável pelo IPC Maps, e há 25 anos trabalha aí no desenvolvimento dos cenários regionais, municipais, estaduais. Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito bom dia para você. Bom dia, um prazer estar aqui para a gente conversar sobre consumo, pandemia, dinheiro, distribuição disso nos municípios, empresas, tem um monte de coisa que dá para a gente conversar. Hein? Vai ser um papo interessante. Marcos. Pois é, o IPC Maps desenvolveu agora uma pesquisa recente, traçando aí, né, esse novo perfil das famílias brasileiras que estão sendo afetadas pelo coronavírus, pela pandemia. O que dá para a gente entender, o que esperar para os próximos meses com relação ao consumo do brasileiro? Agora, para 2020, o resultado do consumo, a expectativa do consumo brasileiro é ruim, certo? Nos nossos números, aí nós trabalhamos com a retração agora em 2020 na faixa de 5,4% e uma expectativa de retração da economia de 5,9%. Eu olhei hoje as novas previsões do Banco Central e elas começaram a não ficar crescentes, ficar decrescentes. A semana passada a previsão era uma queda de 6,55% e essa semana já reduziram para uma queda de 6,5%. Então, quer dizer, já é um cenário positivo, né, perto desses resultados negativos todos que a gente tem para 2020, mas, de qualquer forma, é um resultado muito ruim para a economia brasileira, porque esses números agora, as expectativas que nós trabalhamos para 2020, colocam o PIB em valores iguais aos de 2010, se você não considerar a inflação, considerar só os crescimentos que houveram nesse período a partir de 2010, então o valor de 2020 do PIB se equivale ao que nós tivemos no Brasil em 2010, e os valores de consumo, eles se equivalem aos valores de 2012. E eu vou explicar por quê. Porque nos últimos anos, a economia tem tido um crescimento, mesmo que baixo, às custas do consumidor, às custas da evolução do consumo. Então, por exemplo, no ano passado, o resultado do PIB foi na faixa de 1%, e o resultado do consumo das famílias foi de 1,8%. E nos outros anos tem sido assim, sempre o consumo acima. Então, por isso que o consumo volta 8 anos e o PIB volta 10 anos. Quando nós começamos a trabalhar esses números agora de 2020, que nós trabalhamos isso o ano inteiro, né, esses cálculos, fazemos os dados demográficos e tudo mais, e no comecinho de março, quando a gente começou a trabalhar os valores de consumo para 2020, antes de começar essa pandemia e nem se pensava em quarentena, a expectativa da economia era de um crescimento positivo de 2,2%. O ano passado, o consumo das famílias foi da ordem de 4,7 trilhões de reais, e a expectativa desse ano, com esses 2,2% de crescimento, ia ser de um consumo próximo dos 5 trilhões de reais, 4,980 e alguma coisa. Aí, quando eu fiz os cálculos, até pensei, falei, poxa, vai dar uma matéria interessante para a gente soltar para a imprensa, tal que a gente pode dizer que o consumo dos brasileiros já está beirando a ordem dos 5 trilhões de reais. Só que 2 semanas depois isso começou a vir para baixo, vir negativo, e hoje a expectativa, com esse percentual que eu falei de 5,4% de expectativa negativa de consumo, vai ser de 4,4 trilhões. Então, você vê que, em questão de 2 meses, a gente perdeu 500 bilhões de reais em potencial de consumo da população.
E quem não está percebendo isso, vai perceber daqui a pouco, porque a coisa está, realmente, em termos de consumo, está travado, né, no mercado. E sem dúvida, né, Marcos, com relação a essa pandemia, até por conta desse consumo ter sofrido aí essa retração, né, ter travado aí, muita coisa mudou também até com relação ao perfil dessas pessoas, né, que estão consumindo. Sim, Como que está isso? As pessoas, as classes mudaram os seus perfis de consumo? Como que você pode fazer uma análise para a gente? As classes mudaram, todas as classes mudaram o perfil de consumo em relação aos cálculos que nós fizemos no ano passado. Alguns destaques aí de crescimento. Transportes urbanos, por exemplo, teve uma queda muito grande. O que é transporte urbano? É pagar o ônibus, o trem, a barca, para quem mora em cidade litorânea, qualquer tipo de transporte público. E isso teve uma queda significativa até por conta do aumento das despesas com veículo próprio. Né? E é um contrassenso você falar que despesas com veículo próprio, nesse período brabo nosso aqui agora, o pessoal está comprando mais carro, coisas do tipo, mas não é isso. O veículo próprio, na verdade, é a despesa que ele tem com o veículo dele. E isso a gente já percebeu que já estava mudando nos últimos anos por conta dos carros de aplicativos, né, dos Ubers da vida, 99 táxi, coisas do tipo, que deu uma crescida muito grande, serviu de válvula de escape para uma parcela da população que ou estava insatisfeito com o seu emprego, ou queria melhorar o rendimento mensal e fazia uma segunda atividade aí no período que ele não estava trabalhando. Então, isso fez com que boa parte da população, além de ter comprado um novo veículo, ou também vale para mototáxi, ele tem uma despesa maior, mesmo que trabalhando, ele tem uma despesa maior com esse veículo. Então, esse é um dos perfis que mudaram em termos de consumo da população, e isso afetou todas as classes econômicas. Obviamente que mais as classes C para baixo, C1, C2 e D e E, do que as classes mais altas. Uma outra constatação que nós tivemos é em relação à alimentação. Despesas com alimentação, elas caíram. Mas não é que também aí uma interpretação, mas o ano passado gastou, hipoteticamente, 10, esse ano vai gastar 8, vai diminuir. Não é que está comprando menos alimentos. É que o peso dos produtos alimentícios que são comprados via de regra em supermercados e vão ser preparados em casa, eles tiveram uma diminuição, vamos dizer assim, do peso no orçamento da população. Isto é uma informação, vamos dizer assim, importante, por quê? Porque a alimentação é um item essencial de consumo e, de repente, pode ser que sobe um pouco mais para ele comprar itens que não são de primeira necessidade, itens que são desejados, mas nem sempre podem ser consumidos. Só que, na verdade, a habitação, que é a despesa com aluguel, a conta de água, a conta de luz, TV por assinatura, internet, tudo mais, também cresceu. Então, no frigir dos ovos, as despesas essenciais continuam pesando forte no orçamento de todas as classes econômicas, e isso faz com que sobre, vamos dizer assim, uma parcela menor desse rendimento mensal para comprar esses produtos que não são de primeira necessidade. E nessa carona aí, eletroeletrônicos e coisas nesse sentido também tiveram perda de participação no potencial de consumo. Deixa eu dar uma olhada aqui para você, olha. Você tem aqui, olha, vestuário e calçados, né, que é uma categoria que impacta, assim, muito fortemente no orçamento da população. Teve uma queda muito forte de consumo, da ordem de, quer ver, deixa eu achar aqui, calçados, da ordem de 34% a 40% de queda do ano passado para esse. Eletrodomésticos, ou eletroeletrônicos em geral, uma queda de 40% em relação ao ano passado. Transportes urbanos, que eu falei para você, 55% de queda em relação ao ano passado. Alimentação fora do domicílio, quer dizer, ninguém está conseguindo se alimentar fora de casa, está pedindo delivery, na melhor das hipóteses, teve uma queda de 92% em relação aos números do ano passado. E aí você vê que, de repente, essa mudança dos hábitos de consumo vai impactar e o empresário, o comerciante que trabalha atendendo diretamente o público, ou que tem interesse em acompanhar essas variações dos hábitos de consumo da população, tem que estar atento a isso para ele saber, de repente, nos mercados onde ele atua, qual foi o impacto dessa mudança e, de repente, se ele vai conseguir manter o mesmo padrão de vendas que ele teve em anos anteriores, se ele vai ter que adequar o mix de produtos e quanto que, de repente, ele pode conseguir vender agora em 2020 ou a partir de 2020 com essas mudanças dos hábitos de consumo da população. Sem dúvida, Marcos. E você citou um dado interessante com relação à queda no consumo de vestuário e calçados, na margem de 40%. Até onde isso afeta, por exemplo, para nós
na cidade aqui de Franca, que tem como sua principal fonte econômica a produção, a exportação de calçado. Então, esses números que eu te passei, eles dizem respeito ao consumidor na ponta da produção, ou seja, o quanto que o consumidor põe a mão no bolso, você, eu, seus familiares, quem você conhece e tudo mais, com os gastos desses produtos, e não a produção, né? A gente não aborda a produção, a gente aborda simplesmente o quanto está na ponta do consumo. Então, eu posso te falar em termos do mercado interno aqui brasileiro. Exportação, eu não tenho nenhum dado. Mas você vê que uma queda da ordem de 40% em termos nacionais mostra por que, de repente, o setor que produz calçados, e aí Franca é um dos polos, né? Franca e as cidades próximas devem estar numa situação não muito confortável, porque você não tem demanda no mercado interno ali na ponta. Então, para que você vai continuar produzindo, se é que você pode produzir, não sei como é que está a limitação aí, a flexibilização na cidade, mas acaba comprometendo se você só vai produzir se você conseguir desovar seu estoque. Se você conseguir desovar para exportação, ótimo, mas a gente sabe que está tudo parado, está todo mundo fechado para esse tipo de coisa, né? E não é um item, vamos dizer assim, de primeira necessidade, você consegue resolver de outra forma. Então, eu acredito que o setor produtivo aí em Franca deve estar passando maus bocados, pelo menos passou nesse primeiro semestre. Sem dúvida, até vou refazer a pergunta, Marcos, para, de repente, realmente eu tenha colocado, não pelo lado da produção do calçado, mas sobre o perfil empresarial, né? Essa questão dos mercados, potenciais mercados, qual que é a análise que o IPC pode trazer para a gente com relação a esse perfil do empresário e também aos potenciais mercados diante dessa crise tão grande da pandemia? Então, é exatamente a finalidade do nosso estudo, é exatamente trazer essas informações atualizadas para cada município. Então, você imagine que eu sou um fabricante de calçados aí em Franca e eu atendo o consumidor final, eu atendo o varejo que vai vender para o consumidor final. Então, eu tenho X pontos de vendas no Brasil todo. E eu tenho uma expectativa de vendas, por exemplo, lá para Fortaleza, para o Ceará, na verdade, onde a Fortaleza é a principal cidade, de X mil pares de sapatos agora durante o ano de 2020. E com esse efeito todo dessa crise, eu vou ter que rever isso. Então, quanto que eu vou conseguir produzir e entregar lá para aquele mercado que eles vão conseguir absorver e eu vou ter certeza de falar para esses meus revendedores que o mercado vai absorver. Eu tenho que ter esses números de potencial de consumo, cidade por cidade, para poder conversar com os meus clientes e falar, olha, até o ano passado você vendia 15 milhões de pares de sapatos, 15 mil pares de sapatos, a medida não é importante, mas agora, por conta da pandemia, houve uma redução de X% no consumo dessas categorias. Então, agora você vai passar, você tem potencial para vender 10 milhões, 10 mil pares de sapatos. Aí, obviamente, você deve ouvir desse seu revendedor. Não, mas a coisa aqui está preta, não está abrindo loja, blá, blá. Então, mas isso é durante o ano. Então, você se prepare, porque daqui a pouco o mercado vai voltar a comprar, as lojas vão voltar a abrir, e você tem que ter estoque para atender essa população. Não adianta você ficar simplesmente reclamando que o mercado está parado e coisa do tipo. Você tem que se planejar e tirar o melhor proveito possível agora, nesse pós-pandemia, início de flexibilização e tudo mais. Então, com esse conjunto de informações que nós fornecemos, o fabricante ele pode se estruturar, tá, para produzir os calçados adequados para cada mercado, de acordo com o potencial que você tem em cada mercado, e conversar com o empresariado local, com os varejistas locais, passar esse tipo de informação, até mandar as informações que nós temos lá do estudo, né, do mercado que ele atua, como que era o ano passado, como que é esse ano, a queda que houve por classe econômica, e dar uma ajuda, uma estruturada no negócio desse varejista. Ou seja, vai ser uma parceria e não vai ser simplesmente alguém querendo entregar sapato de monte aí, de repente o cara não vai saber como vender e a coisa vai enroscar, ele deve fechar e você vai perder um ponto de venda potencial do seu negócio. É esse o objetivo. Sem dúvida, então, a orientação para esse empresário realmente é traçar aí um planejamento, né, adequado para o pós-pandemia. O estudo do IPC Maps é certamente um caminho para ajudar bastante o pessoal a entender a situação e, claro, se adequar também a cada potencial de consumo, né? A cada consumidor aí que estiver dentro do seu planejamento, dentro da sua rota de negócio. Para quem chegou agora,
Pois não, Marcos. Não, pode continuar. Eu queria só fazer um adendo aí a isso, porque eu tive uma experiência significativa nesse mercado de você gerenciar vendedores, representantes, distribuidores, e via de regra, esse pessoal que está no campo, né, está na rua, está visitando os clientes, eles acham que sabem tudo, né? Então, agora, com esse efeito de quarentena, aqui, devido à pandemia, tudo fechado, as vendas paradas, pouca gente vendendo em comércio eletrônico que não sejam as grandes redes, então esse pessoal deve estar hiper derrotado, entendeu? Então, quando você vai cobrar um resultado de vendas desse pessoal de campo, de rua, eles vão dizer assim, não, aqui no Ceará está tudo fechado, aqui na Bahia não existe mercado de calçado, esquece, ninguém está comprando nada, tá bom. Só que quando você tem os números para contradizer essas constatações, sabe, de campo, assim, essas falsas constatações, essas falsas sentimentos que ele tem que não vai vender nada, você passa a ter um poder de convencimento sobre os seus colaboradores para eles passarem isso para a ponta da venda, para a ponta do negócio. Então, é muito importante você ter a informação com você, porque o que acontece, Tiago, infelizmente, é que a maior parte dos fabricantes, eles não têm uma estrutura de marketing, de informações de mercado estruturada. Eles vão pelas informações que vêm. E como é que eles fazem o dimensionamento de quanto que eles vão poder vender em cada mercado? Pelo histórico. Então, se você pegar o que foi vendido até 2019, o Ceará participava com 5% das minhas vendas. Eu tenho que vender 100 esse ano, então o Ceará tem que vender 5. Tá ótimo, é o seu histórico. Só que o consumidor mudou o comportamento de consumo dele agora em 2020. Às vezes você vai ter um mercado lá no Ceará de 7, ou às vezes você vai ter um mercado de 3. E se o Brasil é 100, tem gente comprando mais e gente comprando menos. E esse conhecimento é importante para você realocar os seus esforços, cobrar adequadamente esse pessoal de campo, tá certo? Porque o oposto ocorre, por exemplo. No Ceará, historicamente, vendia 5. Então, eu vou cobrar 5 daquele meu representante, daquele meu distribuidor. Só que Ceará está comprando mais esse ano, hipoteticamente, tá certo? Então, se eu cobrar 5, o cara vai dar risada e vai falar assim, cara, eu vou ganhar o prêmio. Ceará está bombando. E ele está cobrando os mesmos resultados, por exemplo, da Bahia, ou aqui de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, e de repente esses mercados diminuíram. Então, você está mandando bala em toda a equipe, tem gente que está dando risada, ganhando prêmio, e tem gente que está gastando gasolina, gastando sola de sapato para visitar cliente e não está tendo resultado, porque o mercado mudou. Não adianta sair levando tudo nas coxas, né, como a gente costuma dizer. Exatamente. E que não vai adiantar. O negócio, o empresário realmente se planejar, ter uma estrutura, né, para estar depois, quando a gente sair dessa crise, que certamente a gente vai conseguir sair, poder voltar e atingir seus mercados e o consumidor também. Para quem está chegando agora, né, são 10 horas e 22 minutos, nós estamos com o Marcos Pazini, ele que é responsável pelo IPC Maps, que desenvolve aí trabalhos com relações às regiões do Brasil, os municípios. São estudos que auxiliam aí os empresários, as famílias, a direcionarem melhor as suas situações, né, Marcos? E claro, sim, sem dúvida nenhuma, nós vamos dando sequência aqui a essa informação que o IPC Maps trouxe, com todos os perfis de mercado, toda a geografia econômica, melhor dizendo, né, desse cenário de pandemia e também do pós-pandemia. Marcos, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco do que o estudo conseguiu analisar a respeito do perfil de consumo do francano. O que a gente pode esperar para a cidade de Franca? Legal, deixa eu te falar os números todos aqui, estão na mão. Olha, esse ano, melhor, deixa eu começar a explicação para que o pessoal que está participando da live entenda perfeitamente. O estudo chama-se IPC Maps, e nós temos dentro do estudo uma série de informações, entre as quais o IPC Maps, que é o Índice de Potencial de Consumo. O que mede o Índice de Potencial de Consumo? Mede a participação de cada um dos 5.570 municípios brasileiros no 100% do Brasil. Então, para ficar mais fácil aí para o leigo entender essa informação, eu costumo usar o seguinte palavreado. De cada R$100 que vão ser gastos no Brasil em 2020, o IPC Maps mostra o quanto fica em cada município brasileiro. Então, de cada R$100 que vão ser gastos no Brasil agora em 2020,
pouco menos de 21 centavos, ou seja, 0,208 centavos, é responsabilidade da população de Franca. Isso é muito ou é pouco? É significativo. Por quê? Porque dentre os 645 municípios aqui do estado de São Paulo, Franca está na 20ª posição, ou seja, tem 625 municípios abaixo dela. Ela está no top 20 aí, para falar o claro. No Brasil, dos 5.570 municípios, ela está na 65ª posição, ou na posição 65, também uma posição de destaque. Ela tem mais de 5.500 municípios atrás dela, aí no ranking de consumo. Aí você me fala, e esse número cresceu ou diminuiu em relação ao ano passado? Ele teve um pequeno crescimento. O ano passado, só relembrando, então, esse ano aqui é 0,208% do Brasil, o ano passado era 0,201% do Brasil. Franca estava na 21ª posição no ano passado, em termos aqui do ranking do estado de São Paulo, e na posição 68 dentre os 5.570 municípios do Brasil. Ou seja, ganhou uma posição aqui no estado de São Paulo e 3 posições no Brasil. É um resultado de destaque, vamos dizer assim, num mercado que vai cair, como eu já disse no começo, 5,4%. Então, os valores de potencial de consumo de Franca total, de todas as 22 categorias de consumo que nós abordamos, nesse ano de 2020 vai ser de 9,3 bilhões de reais. O ano passado, esse número foi de 9,44 bilhões de reais. Ou seja, mesmo tendo aumentado a sua participação no consumo brasileiro de participação, ela tem um valor de consumo agora em 2020 menor do que foi verificado ano passado, por conta desse cenário de pandemia, quarentena, comércio fechado e essa diminuição dos valores todos de consumo. Em termos de classes econômicas, nós tivemos uma diminuição nas quantidades de domicílios da classe A e classe D e E, e um aumento na quantidade de domicílios das classes B e C. Para quem também não está familiarizado com essa leitura, classe A são os domicílios que têm uma renda mais alta, aí na faixa de 25, 26 mil reais de renda domiciliar mensal. A classe B está na faixa aí dos 10, 12 mil reais de rendimento, a classe C entre 1.000 e 3 mil reais de rendimento, e a D e E na faixa de 630 reais também por mês de rendimento. Então, você vê que a classe A, 25 mil, classe D e E, 630 reais, a diferença é muito grande. Em Franca, a gente observa um fenômeno interessante. Por quê? Porque você teve uma centralização dos domicílios, uma migração negativa da classe A para a classe B e uma migração positiva das classes D e E, que é a base da pirâmide, para a classe C. A classe B aumentou a quantidade de domicílios em 2,4%, a classe C aumentou 1% em relação ao ano passado, e, no geral, Franca passou de 117.222 domicílios em 2019 para 118.168 domicílios em 2020, um crescimento de 0,8%. Qual foi o impacto disso no consumo? Classe A e B aumentaram a participação no consumo e as classes C e D e E diminuíram a participação no consumo. A classe D e E diminuiu porque diminuiu a quantidade de domicílios, migrou para a classe C, tá? Essa classe D e E que migrou para a classe C, ela veio com um valor de rendimento domiciliar mensal menor e aí fez com que o potencial de consumo da classe C tivesse uma queda de 23,1%. Você disse, Marcos... Oi? Perdão, você disse, não te interrompendo, pode concluir o raciocínio, mas só para deixar já a pergunta, você disse que Franca subiu aí 3 posições, né, no ranking das cidades. O que realmente puxou Franca, fez com que Franca consumisse mais? Realmente foi essa migração dos domicílios para o centro. Apesar de você ter uma redução dos domicílios da classe A em 6,6%, você vê que, basicamente, quem saiu da classe A e migrou para a classe B é quem estava com um poder de compra menor. Porque mesmo você perdendo 6,6% de domicílios entre 2019 e 2020, em 2019, a classe A continha 2.688 domicílios e em 2020 esse número cai para 2.511. Não é uma notícia interessante, não é isso, via de regra, que vai impactar o consumo de forma positiva. Mas quem ficou na classe A ficou com um poder de compra mais alto. Tanto que o potencial de consumo subiu de 1 bilhão 156 milhões, que foi o ano passado, para 1 bilhão 228 milhões esse ano, um aumento de 6,3%.
Então, esse aumento de participação de Franca no IPC-MEPS, esse ganho de 3 posições no ranking nacional e 1 posição no ranking estadual, foi devido ao aumento do potencial de consumo das classes A e B, nesse período entre 2019 e 2020. Muito bem. Marcos, e com relação aos setores, existe algum dado sobre Franca com relação ao consumo, na questão de vestuários, eletroeletrônicos? O que você pode falar para a gente? Eu tenho esses números aqui, deixa eu te falar exatamente o que aconteceu aqui, olha. Então, o que aconteceu? Em Franca, os gastos com veículo próprio, ou seja, a manutenção do veículo, e não é a aquisição do veículo propriamente dito, tá? Isso é quanto se gasta para manter o veículo em funcionamento, com manutenção, combustível e tudo mais, eles cresceram 127% entre os números de 2019 e 2020. O ano passado, gastos com veículo próprio teve uma movimentação de 450 milhões de reais, e esse ano, deixa eu achar aqui, vai ser 1 bilhão e 22 milhões de reais. Você vê que mais do que dobrou os gastos com veículo próprio. Eu não sei como é que tem andado essa questão aí de Uber 99 e mototáxi e outros aplicativos, porque o que deve explicar esse aumento é efetivamente o maior uso dos veículos e, via de regra, pode ser esta a realidade que deve estar acontecendo aí no município de Franca. Depois você tem despesas, por exemplo, com higiene e cuidados pessoais, com um crescimento de 37% em relação ao que foi verificado no ano passado. Materiais de construção também um aumento de 32%. Plano de saúde, que está decodificado como outras despesas com saúde, plano de saúde, tratamento médico, tratamento dentário, também um aumento de 24%. Habitação, que é uma informação negativa, você tem uma diminuição pequena, menos 0,8% do que foi gasto o ano passado. Em contrapartida, você tem alimentação fora do domicílio, liderando aqui a maior queda, com uma redução de 92,1%. Gastos com ônibus, trem, transporte público, transportes urbanos aqui, uma queda de 55,4%. Eletroeletrônicos, uma queda de 40%. Calçados, do ponto de vista de compra do consumidor, uma queda de 34%. Vestuário, 30% menos do que o ano passado. Fumo, que é uma informação, no meu ponto de vista, que devia zerar, uma queda de 28,7%. E aí vão outras categorias todas, mas você vê que das 22 categorias que nós abordamos, você tem 7 categorias que tiveram aumento em relação ao ano passado, e as outras 15 categorias uma diminuição significativa em relação aos valores que você tinha em 2019. É considerado normal isso até por conta da pandemia, Marcos? Essa queda, pelo menos em 15 de todos os setores analisados? Sim. É um ano totalmente atípico. Via de regra, você tem um crescimento, porque, via de regra, a economia cresce, né? Mesmo que seja 1%, 2%, seja um crescimento pequeno, você sempre tem um crescimento em relação ao ano anterior, e além desse crescimento real, você tem também a questão da inflação, que é computada nos cálculos aí dos valores de consumo e de PIB. Então, sempre que você compara um ano com o outro, você tem todas as 22 categorias, ou a maior parte delas, com um crescimento em relação ao ano anterior. Esse ano aqui, como eu te disse, é um ano totalmente atípico, tem esse comportamento negativo na maior parte das categorias de consumo, se você comparar com os números do ano passado, e tem uma outra constatação, que essa, sim, vamos dizer assim, é inédita, que é a redução na quantidade de empresas instaladas nos municípios brasileiros agora, em 2020, se você comparar com 2019. A gente faz esse estudo com esta metodologia desde 1995, né? Oferecemos esse material para o mercado fazer as análises necessárias, e este é o primeiro ano que nós verificamos que a quantidade de empresas diminuiu. Nós tivemos resultados também negativos aí do PIB e do consumo em 2015 e 2016, que foi o final do governo do PT, o segundo governo do mandato da Dilma Rousseff aí do PT, e foram anos muito ruins, você talvez se lembre disso. E mesmo nesse período, a gente teve crescimento de empresas, a economia diminuía e tinha aumento da quantidade de empresas. E esse ano é a primeira vez que você tem uma redução. O ano passado a gente tinha mais de 23 milhões de empresas no Brasil, e esse ano vão ser pouco mais de 20 milhões de empresas, uma queda de 13,1%, um destaque aí para alguns setores, que se você quiser eu te falo de Franca, te falo do Brasil no momento que você quiser.
Vamos lá, inclusive, certamente essa queda, né, na instalação de empresas deve afetar também, infelizmente, a questão do desemprego, que já é evidenciada, né, aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, e aqui em Franca, principalmente, se tratando de um polo calçadista, deve chegar também essa crise. A gente pode traçar um pouquinho desse cenário, Marcos, das instalações das empresas aqui na cidade de Franca e também na nossa região aqui. Legal, eu vou te falar de Franca especificamente, que é o número que eu tenho pronto aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. O ano passado, esse ano melhor, a expectativa é que você tenha 47.707 empresas ativas de todos os portes e de todos os ramos de atividades aí em Franca, tá? 47.707 empresas ativas nesse ano. O ano passado, esse número era de 55.409 empresas, tá? Então, entre 2019 e 2020, houve fechamento de 7.702 empresas aí em Franca. Ou seja, em 2020 você tem 13,9% menos empresas do que você tinha em 2019. Você tem um destaque negativo, que acontece inclusive também no Brasil, que é menos 20,7% de empresas do setor de comércio. Fechou 3.793 unidades de comércio aí em Franca, tá? Vamos aos números. Esse ano aqui você tem 14.522 empresas de comércio instaladas ativas. O ano passado você tinha 18.315. Então, repetindo, 3.793 menos unidades. E o comércio aqui vale um destaque, principalmente para o comércio varejista. O comércio varejista de rua, que é uma característica das principais cidades do interior, ou da maior parte do interior, ele já vem enfrentando uma concorrência forte de alguns anos, de lojas em shopping centers, em galerias, em centros comerciais, que a população tem procurado cada vez mais a comodidade. Então, se ela vai a um shopping center, ela estaciona o carro, se é cobrado estacionamento, via de regra, no estacionamento mais baixo, e ela resolve tudo e ainda consegue se alimentar, almoçar, jantar, fazer o que ela quiser, dar uma volta, então é agradável. Enquanto que se você tem loja de rua, você tem que negociar para parar o carro, muitas vezes tem aquelas áreas de zona azul que você tem que pagar o cartãozinho, você tem que colocar o seu carro no estacionamento, tem que pagar para um flanelinho olhar, vai lá, resolve e sai e vai embora, né? Então, é muito mais agradável para a maior parte da população ir a um shopping e, além de comprar, ele se diverte do que simplesmente ir resolver o problema dele. Então, essa concorrência já vem acontecendo há algum tempo, e nesse ano, excepcionalmente, aumentou muito o sistema de delivery, as vendas via redes sociais, via aplicativos de entrega, e quem não se adaptou, e muita parte do comércio de rua não tem nem estrutura para se adaptar, não tem cultura profissionalizada para isso, então eles sentiram muito mais o baque dessa concorrência e levou aí, aconteceu esse fechamento dessas quase 3.800 unidades de comércio entre 2019 e 2020. Aí em Franca também tem um outro destaque negativo, e também é forte, que foram 2.897 indústrias fechadas nesse período de 2019 e 2020. E deixa eu fazer um parênteses aqui dessas quantidades de empresas que, de repente, quem está participando vai achar um absurdo fechar 2.900 indústrias em Franca. Indústria aqui, gente, de novo, todos os portes, todos os tipos de indústria, incluindo microempresas e microempreendedores individuais. Então, você pode ter tido, por exemplo, nos últimos anos, legalização de muitos autônomos, muitos profissionais liberais, que atuavam nesse setor de indústria, pequenas produções, que, de repente, com essa crise, tiveram que fechar as portas, porque, efetivamente, a situação não está fácil, conforme a gente já conversou. Sem dúvida, nesse cenário que você disse aí, entra, com certeza, as bancas de pesponto, né, as menores produções de calçados também, como a gente tem notado muito aqui. Muitos o deles... que define a microempresa e o microempreendedor individual, via de regra, é o faturamento, né? Então, existe também uma prática, infelizmente, de você abre o Tiago abre uma microempresa para qualquer atividade. Quando chegou naquele faturamento, ele para de faturar e abre uma outra microempresa no nome da esposa dele. Chegou no faturamento, ele abre uma microempresa no nome da sogra ou do filho, se for maior de 18 anos. E vai, então, esse fenômeno de abrir empresas indiscriminadamente para evitar a tributação aconteceu e ainda acontece hoje. Só que, de repente, nesse ano teve vamos dizer assim, um acerto de contas por conta dessa pandemia, que a gente teve uma redução dessa quantidade de empresas. Certamente, muitos deles, né, a gente tem acompanhado aqui nos noticiários, a gente
trabalhando com as notícias diárias aqui da cidade, certamente a gente tem notado aí uma situação muito difícil, principalmente para aqueles que têm a sua produção de calçados, né, mais voltada ali não para o grande empresário, mas as pessoas que trabalham aí nas suas garagens, trabalham no pesponto, enfim, esse pessoal não tem realmente suportado a crise causada aí pela pandemia e certamente tem afetado muita gente aí que deixa gerando, né, até emprego para outras pessoas, acabam se mantendo ali ele mesmo dentro de casa, produzindo em menor escala, menor quantidade, e aí no fim do mês muitos deles a conta não bate e acabam tendo que fechar as portas mesmo, Marcos. Infelizmente, o nosso tempo é bem curto, mas é claro, sem dúvida, fica aqui o espaço, sempre aberto, o convite, para que a gente possa estar debatendo, falando sobre essa crise, a questão econômica, e claro, também a gente deixa aqui a palavra agora para você, para estar ressaltando algo que não tem sido colocado aqui nessa live, e também um recado aí para os brasileiros, se a gente pode aí pensar numa melhora próxima, né, Marcos? Nos próximos meses, enfim, o que a gente pode botar fé que as coisas vão melhorar, Marcos? Sim, eu acho que esse ano aqui a gente chegou no máximo da piora possível. Eu estou acompanhando, como eu disse no início, os números aí de expectativa para a economia em 2020. Até a semana passada era só queda, né? Era menos 5, menos 5,5, menos 6, menos 6,5 e sempre uma queda maior. E nessa semana, felizmente, já não é uma queda maior do que foi a prevista na semana passada. Basicamente estabilizou. A gente está verificando aí o início da flexibilização na maior parte dos estados, se é que, para quem não começou, está começando agora. A caso da cidade de São Paulo começa agora e é o maior mercado consumidor brasileiro. A situação está difícil, não está fácil, mas eu acho que não dá para você simplesmente cruzar os braços, reclamar da vida, reclamar do governo, reclamar dos governantes, reclamar da vida e deixar para lá. A gente não pode esquecer que as maiores oportunidades, elas surgem nos momentos de maior dificuldade, tá certo? Épocas de guerra, você tem grandes catástrofes, mas você tem muitas empresas que se fizeram nesses momentos e estão aí até hoje. Então, vale o recado aí para você, de repente, se reinventar, ler, estudar, pensar em alternativas, estudar nichos de mercado, de repente, na área de calçados, um novo material, uma nova posição, um novo posicionamento, ver o que o mercado quer. De repente, se você vende uns calçados fechados, de repente você vai passar a vender chinelo, estou exagerando, mas de repente é o que o consumidor vai conseguir pagar agora, e de repente você lança uma linha aí que vira moda, e de repente você se diferencia e bola para frente. Porque chorar e ficar parado reclamando é o que todo mundo faz, tá certo? Então, se você sacar isso, tiver informação na sua mão e conseguir atender o consumidor da forma adequada, na quantidade que ele precisa e com o preço que ele pode pagar, perfeito, você vai, na pior das hipóteses, você vai continuar vendendo e sobrevivendo com o seu negócio. Agora, se você tiver um insight interessante, alguma coisa que de repente você está lendo, está assistindo, está pesquisando e acha que de repente você consegue adaptar para o mercado brasileiro, alguma coisa até baseado lá fora, cara, é o seu pulo do gato, é a sua oportunidade de repente de se sobressair e aproveitar o melhor dessa crise, ou seja, se reinventa e de repente a coisa vai dar mais certo para você. De novo, se você só reclamar, você está no comum, e aí você é mais um, não vai fazer nada. E sem dúvida, acompanhar também os estudos do IPC, que estão disponíveis aí também na internet, é só o pessoal baixar e acessar o site também, para estar acompanhando esses estudos mais detalhados. Marcos, eu quero, para a gente finalizar, agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, e claro, fica sempre espaço aberto para o IPC e também para as novas pesquisas que forem saindo nos próximos dias. Bacana, Tiago, eu te agradeço. Qualquer novidade que a gente tem em termos de números atualizados, espero que seja para uma queda menor da economia, né? Por enquanto não é isso que aparece, mas se for nesse sentido, de repente a gente marca outra live dessa, vamos conversar, vamos ver o impacto disso na cesta de consumo da população, vamos trocar ideia e vamos passar essa informação para o pessoal que está participando da live, porque de repente
é um desses insights, por exemplo, que pode gerar alguma coisa interessante aí para quem está assistindo a gente aí e não tinha conhecimento dessas informações. Eu acho que esse é o ponto. E só para completar o que você disse, nós divulgamos todo ano o release para a imprensa com as principais informações e conclusões do estudo do ano. Então, o release do IPC Maps 2020 está disponível na nossa página www.ipcbr.com, né, sem BR no final, o BR está antes, então www.ipcbr.com. Você vai ver lá uma área de imprensa e você pode baixar esse release gratuitamente, ter as principais conclusões do Brasil e se de repente você achar interessante, a gente pode conversar e de repente montar um esquema para atender você com as informações que te interessam. Sem dúvida, Marcos, muito obrigado mesmo e até a próxima live com melhores números. Bacana, valeu. Grande abraço. Um abraço. Bom, pessoal, é isso aí. Nós encerramos aqui a live com o Marcos Pazini, ele que é do IPC Maps, e trouxe aí os detalhes, né, sobre o cenário brasileiro e o consumo regional também no pós-pandemia. Em breve, nós voltaremos com mais informações também e outras transmissões aqui dentro da página Palavra Franca. Palavra Franca On. Um grande abraço a todos.